boa noite. Que a paz e a presença do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração. E que nessa noite você possa deixar as suas preocupações agora, ter um momento de entrega total à palavra de Deus, a mensagem que Ele vai nos entregar hoje. Para que a sua vida possa ser transformada, para que a sua vida possa ser consagrada totalmente ao Senhor Jesus. Que você possa dizer hoje, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. Nós vamos aprender com o apóstolo Paulo como que nós deixamos que o Senhor Jesus venha ser a fonte da nossa vida e como que nós devemos proceder. Amém? Então vamos lá. O nosso texto de hoje está em Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Nós vemos aqui um testemunho do próprio Paulo. Ele, escrevendo aqui para os convertidos, para as pessoas que tinham mudado de vida em Gálatas, ele está agora dando um testemunho pessoal. Ele está dizendo que ele morreu para a lei, ele morreu para os ensinamentos que eram antes da vinda do Senhor Jesus. Por quê? Para que ele pudesse viver para Deus. Ele está usando da crucificação, da entrega do Senhor Jesus, para dizer que é isso também que ele quer fazer. Ele diz, eu estou crucificado com Cristo. Eu estou de acordo com Cristo. Eu estou também entregando a minha vida para viver a vida que Ele tem para mim. Vocês entenderam? Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós vemos um relato lindo, Eu acho que é um dos testemunhos mais lindos aqui da Bíblia. Está dizendo que ele já não quer mais ele viver. Ele quer que Cristo viva nele. E esse viver que agora ele tem, ele não quer ter mais na carne. O que significa isso? Ele não quer ter mais nas suas vontades. Ele não quer ter mais nos desejos do seu egoísmo. Porque muitas vezes nós não vivemos a vida do Senhor Jesus em nós, porque nós não queremos deixar de viver as nossas vontades. Nós nos colocamos no centro da nossa vida e fazemos todos os nossos desejos. Aí nós não podemos dizer nunca como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele diz que essa fé que ele tem, essa entrega de Cristo viver na vida dele, ele faz pela fé em Jesus, que o amou tanto e que por ele se entregou. Você também tem esse mesmo motivo de Paulo, para dizer que você pode também dizer, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, porque por você também o Senhor Jesus morreu, por você também o Senhor Jesus se entregou, por você ele deu a sua vida. Eu acho maravilhoso esse testemunho, e a gente pode entender e conversar da seguinte maneira, que a verdadeira vida cristã de uma pessoa não é a vida que ela direciona para ela, mas é aquela vida onde ela pode dizer, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Essa é a verdadeira vida cristã. E será que você pode dizer isso da sua vida? Para que isso aconteça, você tem que morrer. O seu egoísmo, a sua alma, os desejos da tua carne. A ideia da morte, quando eu digo que você tem que morrer, é que você tem que tirar de você esse espírito egoísta. Você só pensa em você, você só quer realizar os seus desejos. Para que Jesus viva em você, você tem que morrer para o seu egoísmo, para os desejos carnais que você tem dentro do coração. No momento em que a gente entrega a vida para Cristo e recebe a Ele como Senhor e Salvador, o mundo espiritual é implantado em nós. E nesse momento, nós passamos a morrer para o pecado.
a morrer para a minha carnalidade, a morrer para o mundo, a morrer para Satanás. Entregar a vida para Jesus, se converter, é algo muito sério, muito profundo e muito transformador. Não é só apenas palavras, é a transformação da sua vida que vai dizer se você é convertido ou não. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo quando ele nos ensinou que nós fomos crucificados com Cristo. Ao receber Jesus nas nossas vidas, o meu eu, o seu eu, foi para a cruz, juntamente com Jesus. É isso que tem que acontecer na nossa vida. E nós também vamos ressuscitar com Ele. Portanto, nós já não somos mais nós os donos da nossa vida, mas é Cristo que vive e comanda a nossa vida. Você tem que ter esse desejo. Se você não tiver esse desejo, isso não vai acontecer. Se você não tiver esse propósito de vida, do Senhor dirigir a sua vida, e você se entregar totalmente, ser crucificado com Jesus Cristo, a sua vida espiritual não vai acontecer. O problema que a gente vê é que nós temos muito a tendência de viver uma vida dupla. Você concorda comigo? Eu quero viver, sim, de acordo com os meus planos, a gente diz. Com a minha vontade, com as minhas ideias, com os meus pensamentos, com os meus sonhos. Mas também eu quero viver para Cristo. Essa é a razão da falta do poder em nós e da nossa frieza espiritual. Porque nós não podemos servir ao mundo, servir ao pecado, servir à carne e servir a Jesus. Se você serve o seu coração, você está servindo ao pecado. Porque do teu coração procede pecados, arrogância, inveja, ciúmes, maledicência. Então, quando nós estamos satisfazendo os desejos do nosso coração, nós não podemos viver em Cristo e por isso a nossa vida espiritual é prejudicada. Nós, eu e você, precisamos dar plena liberdade para Jesus Cristo. Dizer para Ele, vem Jesus Cristo, né? E tome a minha vida. Nós precisamos declarar isso para o Senhor Jesus. Então, aí, depois disso, a sua vida poderá mudar radicalmente, eu posso dizer. Pode mudar no seu viver e a sua dimensão do entendimento espiritual e da sua vida diária espiritual também vai mudar. Eu vejo aqui que Paulo também, ele nos afirma que essa vida espiritual, ela é vivida pela fé, ele disse, né? Não por emoções passageiras. O que as pessoas estão querendo muito, e até me pedem às vezes, né? Vamos pôr músicas que toquem mais o nosso emocional, né? Vamos ficar mais na emoção. Não! Eu creio que a vida espiritual, a entrega, a consagração total ao Senhor Jesus tem que ser de maneira racional, como um culto racional. E aí sim, de verdade, entendendo, eu posso dizer, eu não quero mais estar no domínio, na direção da minha vida, mas eu quero que Cristo viva em mim. Eu creio desta forma. Precisamos crer que o nosso eu já foi crucificado na cruz. Diga comigo, o meu eu, as minhas vontades, os meus desejos, os desejos do meu coração, os desejos da minha alma já foram crucificados com Cristo. E também nós devemos crer que Ele está vivendo em nós, que o Senhor Jesus está vivendo em nós. E quando o Senhor Jesus vive em nós, as nossas atitudes são muito diferentes, né, das atitudes anteriores. Né? São atitudes agora de um pequeno Cristo. Esse é o processo da santificação. Né? Nós estamos nesses 40 dias de jejum, de consagração, de santificação. Quanto mais nós percebermos as nossas atitudes erradas, os nossos pecados, os desejos do nosso eu, comparando com a vida de Jesus Cristo, com as atitudes de Jesus Cristo, mais arrependeremos, não é verdade? Você olha para você de verdade e veja o que você pensa, veja como você responde, veja como você vive a sua vida cristã. E aí, se você realmente se arrepender e se submeter a Ele, você vai viver uma vida espiritual de vitória. Você deseja isso? Ter uma vida totalmente consagrada e poder dizer como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim?
Então vamos orar se você tem esse desejo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos agora, Senhor, diante da Tua presença. Te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Te agradecemos, Senhor, por esta revelação vinda do céu. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, de termos condições de reconhecermos os nossos pecados, os desejos da nossa carne, do nosso eu, e abandonarmos o nosso eu e dissermos, como Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Senhor, toma todas as pessoas que estão dizendo esta oração comigo. Capacita, Senhor, a todas elas a poder do Teu Espírito Santo. Nos faz forte o suficiente, Senhor, para vivermos uma vida espiritual vitoriosa pela fé. Pai, eu abençoo todos que estão ouvindo esta oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu quero pedir, Senhor, a Tua bênção sobre todos os enfermos, sobre a vida do Adriano, de todas as outras pessoas que têm pedido aqui no grupo. Que o Senhor possa, Senhor, dos céus, abençoá-los, trazer cura, colocar sobre eles a mão de médico dos médicos, que é a sua, Senhor. Abençoa, traz força física, mental e espiritual e enche, Senhor, com o poder do Teu Espírito. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.